Olha, eu quero falar um pouquinho de guerra tarifária agora, porque a China afirmou que vai lutar até o fim nessa guerra comercial com os Estados Unidos. Vamos então com Eliseu Caetano, que vai trazer mais informações para a gente agora. Bem-vindo, Eliseu. Conta aí. Salve, salve, Evandrocini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, porque a temperatura está subindo. As tensões entre Estados Unidos e China estão alcançando novos patamares, de acordo com os analistas políticos por aqui. O motivo? Tarifaço, o mesmo que atinge o nosso país, o mesmo que atinge o Brasil, agora vai atingir em cheio a economia chinesa. Donald Trump anunciou um aumento nas tarifas de 100% para a China, 100% acima daquelas que eram praticadas até ontem. É um aumento muito substancial e a China já prometeu que vai tentar rever esse caso nas justiças, né? Nas justiças daqui dos Estados Unidos, nas justiças independentes do mundo, e as declarações mais recentes do governo chinês estão até reacendendo aí dúvidas se de fato vai ou não vai haver aquele encontro que nós citamos ontem aqui na programação da Jovem Pan entre Donald Trump e Xi Jinping. Para quem não sabe, as duas das maiores autoridades do mundo estavam ali quase que em vias de se encontrar na APEC, que vai acontecer no mês que vem. Só que esse tarifaço imposto por Donald Trump nesta semana pode colocar esse encontro em risco e colocar esse encontro por água abaixo. A China, inclusive, afirmou que, abre aspas, vai lutar até o fim nessa guerra comercial com os Estados Unidos, fecha aspas. Aliás, essa retórica beligerante de Pequim marca um endurecimento nas negociações. O porta-voz do Ministério do Comércio afirmou o seguinte: se eles quiserem lutar, lutaremos até o fim. Se quiserem negociar, as nossas portas continuam abertas. Fecha aspas. Essa ambivalência é uma disposição aí ao conflito, mas ao mesmo tempo sem fechar, Cine, as portas para um diálogo. De acordo com os analistas que eu conversei por aqui mais cedo, isso faz parte de uma estratégia diplomática de manter a flexibilidade enquanto mostra aí firmeza diante da pressão política e econômica que Donald Trump está fazendo agora contra a China. A gente vai seguir daqui acompanhando e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan para a gente ir atualizando tudo aquilo que está acontecendo na tarde de hoje no mundo. Valeu, meu amigo. Um grande abraço para você. Ótimo trabalho por aí. O Bruno Musa, a China vai lá e fala o seguinte: olha, se quiser negociar, nós estamos abertos. Agora, se você quiser guerrear, em termos de tarifação e etc., e aí a gente está falando de uma taxa de 100%, mais controle de exportação, a gente vai lutar até o fim. E eu te pergunto, a China tem condições de lutar até o fim com os Estados Unidos? Você usou a palavra que eu venho comentando quando eu li essa matéria. A guerra já começou, a guerra 4.0, melhor dizendo, é uma guerra que se transforma esse comércio em proibitivo. Eu acho que não dá nem para chamar isso de tarifa, isso é basicamente cercear o comércio bilateral. E os dois países sabem que saem perdendo. É uma relação de perde-perde, mas uma guerra eles vão ver até onde eles conseguem lutar. Na minha opinião, os Estados Unidos eles têm a vantagem de terem um poderio militar e econômico muito maior do que a da China. Vale lembrar que a China tem um grande problema de divulgação dos seus dados, mas eles estão enfrentando um problema de desemprego juvenil que supera os 25% da população, quase 30% do PIB que tem a ver com o mercado imobiliário está realmente passando por problemas muito grandes. Agora o setor da indústria automobilística, a mesma coisa, com mudanças no balanço, fraudes no próprio balanço da BYD que têm sido divulgadas. Enfim, tem um problema de consumo interno muito grande e com divulgação de dados que são difíceis de serem de acreditar. Então eu acho que a vantagem dos Estados Unidos é militar e econômica. A vantagem da China, para eles, não que eu esteja apoiando isso, eles não têm nenhum tipo de pressão popular ou de manifestações contra o próprio governo, que tem uma tranquilidade maior, uma vez que eles são autoritários, o Partido Comunista, de basicamente seguir com os seus planos. Na minha opinião, é uma guerra de forças e vamos ver aonde vai dar. Mas, no meu entender, basicamente, eles sentarão e daqui a pouco resolverão esse problema desse embate, como foi resolvido há pouco tempo. Quando chegou em 50%, foi para 100%, depois foi para 140%, eu já nem lembro mais, e depois os dois
voltaram um pouco. Então, eu acho que o caminhar das coisas será dessa maneira, porque permanecer desse jeito é um perde-perde e um mercado proibitivo. Lagani. Olha só, veja, na sexta-feira o que aconteceu, né? O Donald Trump voltou com as tarifas de 100%, tinha dado aquela trégua, o mundo ficou normal, aí a Bolsa nos Estados Unidos reagiu negativamente, reagiu muito mal, e a China, logo em seguida, retaliou, falou, ok, então vocês vão colocar tarifas de 100%, a gente também vai colocar tarifas recíprocas e mais. A gente vai impedir, vai controlar as exportações das terras raras. Os minerais metálicos muito importantes para a indústria de tecnologia, inclusive bélica dos Estados Unidos, 2/3 utiliza minerais metálicos, a tal das terras raras. E aí o Trump, no final de semana, já modulou o tom, já voltou atrás, tanto é que na segunda-feira já normalizou a situação no mercado financeiro. Então mostra, Evandro, eu vejo isso na administração norte-americana, que o mundo mudou e muitos políticos dos Estados Unidos não entenderam que o mundo mudou. Tem uma visão ainda dos anos 2000, onde os Estados Unidos tinham uma relevância geopolítica e econômica unipolar, conseguia dar cartas no mundo de maneira unipolar. A China ainda estava começando, tanto é que eles mandaram empresas para a China naquela época. A Rússia se reorganizando, né? Durante a década de 90, os Estados Unidos fizeram ali uma intervenção na antiga Iugoslávia, parceira histórica da Rússia, a Rússia não aceitou, não fez nada. Hoje o mundo mudou. Veja, quando os Estados Unidos no campo militar falam para a Ucrânia, né? Sinalizam para a Ucrânia, a gente vai enviar o tal dos mísseis lá, o Tomahawks, lá para a Ucrânia, imediatamente a Rússia fala, se vocês fizerem isso, sinaliza que é guerra nuclear. Imediatamente. Quando os Estados Unidos avançam também, colocam tarifas de 100% na China, a China logo em seguida já fala, tarifa recíproca e também não vai ter mais exportação de terras raras. Então, goste ou não, e aqui não é torcida, hein? Aqui é análise, eu estou colocando o mundo como ele é. Claro. Né? Aqui é a realidade. A realidade é que essas potências, a Rússia é uma potência militar, e você não consegue enfrentar diretamente. A China é uma potência militar e econômica e o mundo mudou. E agora você não consegue colocar a sua vontade de maneira unilateral e unipolar. Você não consegue fazer isso. Você vai ter que agora negociar porque hoje a gente tem uma ordem multipolar. Ou seja, Piperno, essa decisão de Donald Trump nesse momento seria burrice? Aí que está o negócio. É mais uma bravata para ver se o adversário recua. O que o Lagani disse está perfeito, porque, vejam só, os atores hoje, esses grandes atores políticos e geopolíticos, eles agem com muito mais autonomia, altivez e soberania, que é o que a gente falava do Brasil. Porque existe, claro, uma certa direita radical que achava que, não, o Brasil tem que ceder, o Brasil tem que deixar isso. Não, o Brasil tem que negociar defendendo os seus interesses. O Brasil não tem que ser agressivo, mas o Brasil também não tem que sair fazendo concessão por aí, que ninguém vai invadir o Brasil. Quem imaginava isso era uma certa extrema-direita que ela, né, por, enfim, tradição mais entreguista, um pouco mais vassala. Acho que aqui, enfim, daqui a pouco vai, aparecer caça sobrevoando o Planalto Central e vão invadir o Brasil de alguma forma. Até há uns 3 meses, quando desembarcaram alguns aviões americanos aqui, chegaram a dizer, não, olha, é gente que, né, eles estão mandando para cá para espionar o Brasil e tal, né? Não, imagina no caso da China. Então, ou seja, a China não cedeu, porque ela não precisa ceder. Uhum. A Rússia, muito menos, porque é um país militarmente muito forte e funciona, consegue... Veja, não existe país no mundo mais retaliado do que a Rússia. E a Rússia consegue se manter, inclusive, com a economia com certa expansão, porque a China ajuda a sustentar. A Índia, outra economia entre as 5 maiores do mundo, também tomou sanções de 50% e não cedeu, assim como o Brasil, assim como o Canadá, da mesma forma o México. Agora, há países e há blocos com quem o presidente Trump foi muito bem sucedido, porque esses negociadores, eles acabaram fraquejando muito cedo.
Dona Úrsula, por exemplo. E lá dentro da Europa tem muita gente que critica a atuação dela. Dona Úrsula, gente, Ursula von der Leyen, tá? Presidente da Comissão Europeia. Não, e Piperno, não é que só fraquejou porque é ruim de negociação, porque a Europa vem perdendo protagonismo no campo geopolítico, né? Eu já trouxe um exemplo que quem que é mais importante do ponto de vista geopolítico? Não estou falando onde a vida é melhor, mais desenvolvida, nada disso. A Índia ou a Inglaterra? Quem que é mais relevante hoje no mundo? É a Índia. Enfim. O Zé Maria Trindade, arremate aí para a gente poder seguir. Olha, o que eu vejo desde o início, eu estou dizendo o seguinte: Donald Trump mudou o eixo do mundo, o eixo econômico, o eixo político, né? E o eixo, inclusive, migratório e tal, deu uma confusão. E eu achei que foi muito bom, porque isso, vamos dizer, readaptou os países. O Brasil, por exemplo, encontrou novos mercados de exportação. A carne que não ficou barata, porque a exportação aumentou para outros países, né? Mas nós não podemos ficar sem o mercado norte-americano. É preciso renegociar e os americanos sabem muito bem disso. O que eu vejo é o seguinte: ninguém sabe o que vai acontecer. Vai mudar, mas ninguém sabe o que vai acontecer. Pode até ser que seja uma dificuldade grande futura para os Estados Unidos. Se houver, por exemplo, controle de exportação da China para vários componentes de veículos, de computadores e de tecnologia para os americanos. O mundo estava muito interligado e aí, com essa decisão do presidente Donald Trump, estão acontecendo ali separações e cisões que ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, né? O certo mesmo é que mudou e as consequências ainda não estão às vistas aí.